Confie que as coisas que vêm dentro de você têm valor para você e para os outros. Uma dificuldade, ela nunca existe por acaso. Eu quero convidar você a olhar para a dificuldade de uma forma diferente. Vamos imaginar que a dificuldade é como um superpoder, né? Porque todos os nossos recursos, eles vêm na verdade de a gente poder processar uma dificuldade. Meio que a gente sabe isso, meio que a gente não sabe, mas se a gente tivesse ciência de fato, isso fosse algo mais palpável, a gente trataria as nossas dificuldades como tesouros, a gente estaria indo atrás delas ao invés de estar fugindo. E uma das grandes dificuldades da dificuldade é porque, para isso, né, para que esse recurso se expresse, a gente vai viver isso como uma vulnerabilidade. E é difícil a gente transitar essa vulnerabilidade. Então, eu quero falar um pouco sobre isso, né, sobre o que também faz com que seja mais difícil a gente olhar para essa vulnerabilidade, porque isso é um processo interior e a gente está sempre olhando muito para fora. Então, para a gente ver que é assim, que realmente a vulnerabilidade, quer dizer que um recurso, ele requer uma vulnerabilidade para aparecer, vamos pensar naquilo que é o maior recurso, que é a tua própria vida, né? Para que uma vida humana possa surgir, uma pessoa, uma mulher, tem que ficar 9 meses carregando, né, esse ser, né? Então, é óbvio que isso cria um estado de grande vulnerabilidade que é equivalente ao recurso. Então, sem essa vulnerabilidade, isso não pode surgir. Então, por que a gente é tão refratário a transitar a vulnerabilidade? Claro que nesse caso é um caso famoso que a gente sabe qual que é o recurso que vai sair desse processo, mas na maioria dos processos em que a gente tem dificuldade, isso está mais escondido, né? Mas a lógica é a mesma. Então, vamos imaginar que quando a gente tem uma dificuldade, é algo que se a gente processar vai virar um recurso. Então, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui é um processo de autogestação disso. E tem duas condições que a gente tem que conseguir cumprir para que esse processo aconteça. Um é transitar essa vulnerabilidade, porque faz parte do processo. E dois é porque existe um tempo de processo. Então, às vezes a gente não consegue transitar a vulnerabilidade, às vezes a gente consegue, mas a gente quer as coisas de forma imediata. Imagina se um embrião fosse virar um ser humano autônomo da noite para o dia. Não é assim. Tem muitas camadas de processo. Então, se a gente conseguir levar essa visão para outras coisas menores e maiores, não do que isso, não estou comparando, mas graus distintos de dificuldade que sempre vão ter essa questão, né? Aceitar a vulnerabilidade e tempo de processo, bancar esse tempo de processo. Os insights e objetivos que a gente vai tratar nesse vídeo são: ver como o autoconhecimento é algo que nos ajuda a transitar essa vulnerabilidade e esse processo de dificuldade. 2. Qual é a nossa principal fonte de desconexão que faz a gente olhar para fora? 3. Compreender que nesse ponto aí existe como uma chave que nos faz olhar para fora ou para dentro, que a gente pode regular isso. E 4. A gente vai ter uma espécie de um mapa para viver esse processo de transformação da dificuldade ao recurso. A dificuldade, ela é uma espécie de guardiã dessa novidade. A gente tem que passar pela dificuldade para ter um novo valor. E o que a gente está falando aqui é que esse valor, ele está dentro da gente e a gente está olhando para fora. Então, quando a gente for nesse caminho de investigação,
que é interno, a gente vai descobrir algo que é novo, algo que é desconhecido, algo que é diferente. E tudo isso é difícil, por isso que tudo isso traz vulnerabilidade. Mas a grande potência o sentido de que a gente tem que ser, né, o ser você mesmo, é porque nisso que você é você mesmo tem algo diferente e isso tem um valor. Mas para chegar nesse valor tem uma dificuldade. E para poder expressar isso, existe uma vulnerabilidade. A gente entra num outro ponto que é o que acaba interferindo muito nisso, porque é um processo interior e a gente está olhando muito para fora. E a gente olha muito para fora por causa da lógica, né, da comparação ou competição. Quando a gente está se comparando, a gente está olhando para o que os outros estão fazendo. Então, a competição é um aspecto que faz parte da evolução, né? Então, se a gente olhar no próprio ambiente, existe competição, né, na biologia do nosso ambiente. Então, a gente não está falando aqui em eliminar a competição, mas a gente conseguir olhar se existe um excesso de competição. E a gente pode perceber isso porque o ambiente ele tem um ritmo, né? E se a gente for olhar o que está acontecendo com a comparação, a gente não percebe que a gente está acelerado demais? Então, nosso ambiente está falando para a gente ir mais devagar, né? E essa competição está falando que a gente tem que correr mais. Essa aqui é a chave que a gente está falando. Então, que sinal que eu vou seguir? Esse sinal interior que está pedindo para eu desacelerar, ou esse sinal de fora que diz que eu tenho que correr mais, né? E a gente está correndo por quê? Porque a gente se sente ameaçado. A gente se sente ameaçado de que se a gente não competir, a gente não vai sobreviver. E isso tem um sentido na lei da selva, de que o mais lento vai parecer mais débil, então ele vira uma presa. Mas a gente tem que avaliar se isso faz sentido nas situações da nossa realidade ou não. A gente não está na selva, por quê? Porque isso ativa um estresse na gente, né? E como eu falei, o nosso valor ele está dentro, né? E o que a competição causa na gente é que a gente se sente desvalorizado, a gente sente que o que está fora é melhor, né? Que o do outro é bom. Então, na hora que eu me sinto desvalorizado, eu não consigo olhar para dentro, para a minha vulnerabilidade. Pior ainda, eu vou olhar para a vulnerabilidade, então eu prefiro copiar o que está de fora, né? Então eu perco a minha noção de valor, né? Então é isso que esse excesso de competição está criando na gente. Então a gente entender que a nossa chave está nisso, em como que a gente vai regular essa competição. Porque assim como a competição é um dispositivo da própria evolução, a evolução também tem outra coisa, né? E significa que quando a gente está percebendo essa coisa de desacelerar, isso é um sinal evolutivo, porque tem gente que talvez não perceba isso. Isso também nos coloca, isso de olhar para fora e estar nessa competição, a manipulação, além de ser a questão da nossa desvalorização, também está trabalhando com uma perspectiva de escassez, porque está todo mundo competindo porque os recursos estão fora e eles são limitados. Ao invés de, não, os recursos eles estão dentro e são renováveis. Por quê? Porque nós somos a fonte desse recurso também. Nós contribuímos. Vamos criar a seguinte imagem, que o teu ser é como se fosse uma esfera. Então, essa superfície da esfera é onde você se comunica com os outros e com o contexto. É aí que as coisas se expressam. Então a comparação também está aí. E dentro dessa esfera, desse núcleo, a gente percebe a nossa essência. Então a gente recebe sinais daí. E dentro dessa essência,
nós percebemos esse valor. Vamos imaginar que nós temos aí como se fossem pontos que estão incrustados como se fossem nós, né? Que são essas dificuldades que a gente acumulou, né? Porque a gente está olhando para fora, então a gente não consegue olhar para essas dificuldades. Então, quando a gente olha, a gente se sente ruim porque a gente vê que é sensível. A única forma que a gente tem de se aproximar desses pontos é se a gente for mais lento. Então, quando a gente desacelera, a gente dá o espaço para que esses pontos se abram. E conforme eles vão se abrindo, eles vão saindo desse núcleo e vão subindo para se expressar. Então, isso é como essa novidade que a gente percebeu, que está num estado bruto e feio, e horrível porque é uma dificuldade, mas quando isso vai saindo, essa é a diferença que vai se expressar. E tem dois aspectos que a gente tem que ter consciência, que são da consciência do processo. E tem a ver com, né, o tempo do processo. Então, que você tenha uma visão, uma intuição da sua realidade, para que isso se expresse, tem um tempo. E para que quando isso se expresse, isso esteja numa fase madura, é um outro tempo. E a todo momento, essa lógica da competição está querendo sabotar isso. Porque está falando, é mais rápido, você não está pronto, isso é ruim, né? Então é a gente que tem que bancar, cada um dentro dos seus limites, da sua própria vulnerabilidade, esses tempos. O tempo, porque às vezes você está vivendo você tem uma dificuldade e você consegue ter uma intuição de uma saída. Só que daí a isso começar a realmente se transformar tem um tempo. E muitos, assim, se fala muitas vezes em soluções mágicas, como se as coisas fossem mudar imediatamente. Então, imediatamente você pode ter uma visão, mas para isso se manifestar vai demorar um tempo. E quando isso se manifestar, ainda vai estar em um estado precário, né? Então, se a gente pensar na própria vida, quando ela nasce, ela ainda está totalmente vulnerável e dependente, um bebê, né? Então, para que isso se torne algo que tem um grau mínimo de autonomia, e olhe lá, porque a gente mesmo é totalmente dependente. Então, essa lógica de processo é a mesma, né? E o desafio é isso, é a gente bancar esse tempo de processo. Mas é mais fácil a gente fazer isso se a gente tiver ciência do que está por trás e do que está atrapalhando a gente. Então aqui vão as chaves para a gente viver esse processo. Esse passo a passo aqui não é um passo a passo concreto, até porque no concreto as coisas são tão variadas para cada indivíduo, mas esse é um mapa conceitual, porque o mais difícil é a gente se sentir perdido. Então, se a gente tiver uma noção de conceito, esses conceitos eles resgatam a gente entender em que momento a gente está no processo. Então, número 1 é quando a gente sente uma dificuldade, a gente dá esse espaço. Isso significa ir mais lentamente, né? E isso significa virar aquela chave para dentro, não para fora. O passo número 2 é permitir que essa dificuldade ela se expresse. Isso é difícil, isso é vulnerável, né? E aqui esse permitir que se expresse não tem mente nisso, não precisa ficar pensando. Já viu com um cachorro tá se sentindo mal, ele não fica pedindo ajuda, ele vai e deita num canto, ele vai para um lugar que é mais lento para processar. Esse que é o processamento, porque a nossa mente é que está acelerando a gente e levando a gente para fora de novo para se comparar. Então, o desafio aqui é deixar que essas dificuldades se expressem. A gente vai saber. Então, como que a gente sabe que a gente está interferindo? Porque a gente começa a comparar. Se a gente começa a comparar, de novo a gente está cortando esse processo. O número 3 é que em algum momento a gente vai perceber alguma coisa nova, vai surgir uma intuição, um insight.
E a dificuldade aqui é aceitar a diferença, porque inicialmente a gente gosta porque alguma coisa é diferente, mas depois a gente tem medo porque ela é diferente. Então, aqui é você aprender a amar aquilo que está surgindo como algo diferente, né? E confiar que se isso está vindo de dentro de você, é porque isso tem uma razão de ser, né? E que isso, de alguma forma, já está se expressando, né? Ao permitir que a dificuldade se expresse, ela nos traz uma intuição. Isso já é o começo dessa expressão. A gente deixa isso continuar para que isso, de alguma forma, que também não precisa tanta mente, isso com o tempo vai se materializar. Novamente, aqui o desafio é de não ficar comparando isso com o que está de fora. Por quê? Porque vai parecer vulnerável. E o quarto ponto desse passo a passo é que existe um tempo de processo, né? Então existe um tempo, novamente, para que aquilo que a gente viu se materialize e para que essa materialização ela amadureça e a gente vai expressando isso cada vez melhor, né? Então eu estou ciente todo o tempo aqui fazendo esses vídeos, a vulnerabilidade que tem, daí, sei lá, não vão ver, ou eu vou fazer um vídeo e não ficou tão bom, mas a gente pode ver isso para ser mais realista, na verdade, no primeiro momento em que uma coisa se expressa, ela não tem nem articulação, ela é simplesmente você ficar mudo e não ter uma resposta. Isso é uma expressão. E isso é vulnerabilidade, a gente não conseguir responder e aceitar isso. Porque quando a gente é criança é assim que acontece. Depois a gente começa a se tolher e achar que a gente tem que ter uma resposta. Então essa é uma outra dica também para esse processamento das dificuldades. Logicamente que quando a gente coloca num passo a passo, isso parece muito fácil, mas é um processo. Então a ideia aqui é que a gente consiga enxergar qual é a importância das dificuldades e saber que todo tipo de autoconhecimento é como se fosse um investimento, né? Um investimento na gente mesmo, né? Então, investir esse tempo e essa investigação interior vai trazer resultado, porque esse tipo de coisa se conecta com todas as áreas da nossa vida. Então a gente tem um monte de problema concreto que a gente tenta resolver o problema concreto. Mas se a gente trabalha mais olhando para esse interior, tem algo dizendo para onde a gente deve ir. Confie que as coisas que vêm dentro de você têm valor para você e para os outros. Uma dificuldade, ela nunca existe por acaso. Então, que a gente saiba extrair o potencial dela. Espero que esse vídeo tenha feito você mudar a forma como você olha para a dificuldade.